Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 17 de maio de 2021 e vamos recordar o que nós ouvimos ontem na missa, ontem que foi a solenidade da Ascensão do Senhor. Nessa solenidade, recordávamos que Jesus, após ter vivido a vida junto dos discípulos aqui na terra, tendo já sido morto e ressuscitado, agora volta para junto do coração de Deus e se senta à direita de Deus Pai, como diz a linguagem bíblica. Nessa reflexão, vamos falar um pouco sobre o sentimento de ausência de Deus, visto que quando Jesus foi para o céu de novo, os discípulos ficaram sozinhos, com um sentimento de solidão que nós também experimentamos. Bora refletir? Minha reflexão terá dois grandes pontos. Vamos falar sobre a ausência física de Jesus e depois falar sobre a ausência espiritual de Jesus. E para isso, vamos recorrer à ajuda de São João da Cruz, um grande místico que também nos descreveu alguns fenômenos da vida espiritual. Não fenômenos extraordinários, eu digo, mas o que acontece no nosso espírito enquanto nós estamos procurando viver em Deus. São João da Cruz diz que é possível passar por algumas noites escuras. Então, na medida em que você vai progredindo na sua vida de fé, em que você vai se engajando mais nos seus compromissos religiosos, em que você procura levar a sério aqueles ensinamentos, que são os ensinamentos do Evangelho, o que acontece é que durante a sua oração, de modo muito especial, você pode sentir uma ausência de Deus. E essa ausência pode ser de diversos tipos. Mas vamos colocar esses dois tipos gerais, a ausência física e a ausência espiritual mesma. São João da Cruz vai explicar um pouco sobre essas ausências quando ele descreve as chamadas noites escuras. O que é uma noite escura? Ele escreve um poema chamado Noite Escura da Alma, e nesse poema ele usa a seguinte imagem: a tarde está caindo, o dia está findando, e alguém entra no que seria uma espécie de bosque ou floresta. E ele vai passar a noite toda caminhando nesse bosque, nessa floresta, à espera do dia amanhecer. Então ele está no crepúsculo, começando a sua jornada no crepúsculo, e vai na direção de uma nova aurora. A imagem da noite representa aqui a imagem do medo, da ausência, da incerteza, da secura interior. Por isso, a noite espiritual ou noite escura. Veja, toda noite é escura, não é? Mas por que ele ainda faz questão de pôr esse adjetivo? Para reforçar a densidade da experiência. Ficar no escuro. É isso que acontece conosco em alguns momentos da nossa vida de oração. Nos sentimos no escuro. São João da Cruz fala de 3 noites: a noite dos sentidos, dos 5 sentidos, a noite da alma e a noite do espírito. E em cada uma dessas noites vai se operando dentro da pessoa um processo espiritual. Então, por exemplo, na noite escura dos sentidos, vai acontecendo uma purificação da própria fé. A pessoa vai entendendo e vai melhorando, desenvolvendo a sua vida de fé interior. Na noite escura da alma, a pessoa vai purificando os seus pecados, as raízes do pecado que está dentro dela. Então, no descritivo de São João da Cruz, ele trabalha as noites escuras de duas maneiras. Primeiro, elas representam avanços desse sentimento de escuridão, de ausência, de medo, e de outro lado, representa também um avanço espiritual. O primeiro avanço, que é o avanço no medo, seria um avanço negativo, isto é, uma experiência de negatividade.
Negatividade entendida aqui como esses sentimentos que eu descrevi, né? Medo, angústia, incerteza, ausência. Enquanto ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, experiências positivas também vão se realizando, como a experiência do encontro, da purificação, da renovação, da fé límpida, da fé translúcida. Tudo vai acontecendo nesse processo. Então, as noites escuras, elas falam de duas coisas. Estou fazendo uma contextualização, tá? Falam de duas coisas. Primeiro, elas falam de um desenvolvimento interior. Segundo, elas falam de um sentimento interior ao longo desse processo. E essas 3 noites escuras podem ser reduzidas ou resumidas em 2 grandes sentimentos que podem nos acometer na oração, que é o sentimento de não sentir Deus no meu corpo, a noite escura dos sentidos, e a experiência de não conhecer, não estar com Deus na minha alma, na minha interioridade. Nós temos aí a noite escura da alma e a noite escura do espírito. A pergunta que me conduz aqui é: o que fazer quando não tenho a presença do Senhor? O que fazer quando não me sinto na sua presença? Ou quando não capto que a presença dele está próxima a mim? Bem, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos celebrando o mistério da Ascensão. E a Ascensão é também, dentre outros significados, esse mistério da ausência. Porque Jesus até então estava muito próximo deles, fisicamente inclusive. Jesus estava ali na Galiléia andando com eles, comendo com eles, rindo com eles, chorando com eles. E de repente Jesus se vai. Quando nós começamos a rezar e vamos descobrindo as riquezas da vida de oração, nós vamos descobrindo muita alegria, muito prazer em rezar. É muito bom rezar. Tem muitos efeitos interiores que causam muita alegria. Então, para começar, os efeitos naturais da oração, né? A serenidade, a fortaleza, a calmaria interior, o discernimento, a ciência das coisas, do bem e do mal, conseguir ver uma coisa e outra, efeitos naturais. E depois os efeitos sobrenaturais da oração mesmo, né? Proximidade com Jesus, unção do Espírito Santo, relação filial com Deus Pai, e assim vai. Bem, que fazer então quando nós estamos na noite escura? Quando parece que o Senhor, como fez na Ascensão, se foi. Vamos falar aqui primeiro da noite escura dos sentidos. Quando a gente reza, a gente se sente bem. Alguns de nós, né? Eu vejo assim que quando a pessoa não tem nenhuma prática de oração e ela tenta rezar sem alguma explicação ou alguma técnica para começar o caminho, às vezes ela fica meio perdida. E é justamente por ficar perdida que ela não se sente bem na oração. Mas depois que ela tem alguma compreensão do que é rezar, e quando tem alguma técnica na qual ela pode se agarrar, pelo menos no começo do processo, ela começa a sentir o bom da oração, que rezar faz bem, em diversos sentidos. Depois de um certo tempo, ela percebe, contudo, que a oração não é só aquela técnica que ela pratica, ou aquela palavra que ela repete, como uma Ave Maria ou um Pai Nosso, mas que a oração é uma experiência de fé, ela é um ato de fé. E esse ato de fé, às vezes, desce rasgando na garganta da gente. Ele é cru e sem sal, em algumas circunstâncias. É quando nós nos deparamos com a noite dos sentidos. De modo geral, a gente percebe que as pessoas procuram se sentir bem através da oração. E é por isso que certas igrejas, templos, não só do cristianismo, mas de outras religiões também, costumam arrebanhar grandes quantidades de pessoas que desejam se sentir bem, através do canto, da dança, da festa, do grito, do louvor em alta voz. É claro que existe no ser humano uma dimensão
antropológica, isto é, que faz parte do próprio ser humano, que é a dimensão da festa, do simbólico, da alegria. Todo mundo procura isso. Isso não é um problema. A questão é o que eu quero analisar aqui é por que as pessoas buscam na religião só isso? Talvez por causa de sua vida sofrida? É muito provável. Mas também há um outro elemento, há uma falta de consciência de religião. Nossa religião se tornou um lugar de prazeres. Então, substituímos os prazeres do mundo pelos prazeres da vida espiritual. É claro que aqui eu digo assim, no sentido negativo de substituição, como quem troca uma droga por outra. Não é que os prazeres da vida espiritual, o bem-estar espiritual, o sentir-se bem, a efusão, a festa espiritual que acontece também, graças a Deus, não é que isso seja ruim, ou que isso seja a mesma coisa do que uma vida desregrada do mundo. Não é a mesma coisa. Mas algumas pessoas não fazem o processo de aprofundamento que torna a vida espiritual um algo a mais. Se não houver um aprofundamento interior, o que vai acontecer? A vida espiritual vai ser a mesma coisa que a vida mundana. Ela vai ser só um lugar de fazer uma vida vivida de modo adoidado. Daí, como eu disse na imagem recente aqui, é como substituir uma droga por outra. Eu paro de usar um determinado químico e passo a usar outro. Muitas pessoas vão às igrejas assim, atrás de um ansiolítico, atrás de uma experiência de felicidade, porque se sentem vazias, atrás de um preenchimento afetivo, porque na sua família elas não têm afeto. Então a religião se torna uma muleta. E em certa medida ela é mesmo, ela nos ajuda quando estamos capengas, mas ela não pode ser só isso. Nem a religião pode ser só um lugar de fuga, e nem nós, como sujeitos humanos, devemos viver a nossa religião apenas como um grande festim enlouquecido no qual nos esquecemos por alguns instantes do sofrimento do viver. A religião deve ser um lugar de transformações. Transformação do eu, transformação do nós, dos grupos, transformação social, transformação espiritual. A religião é um catalisador de transformações. Bem, quando nós procuramos apenas o prazer da oração, nós perdemos a chance de ir para as águas mais profundas, de mergulhar na fé, porque é na hora em que nós não sentimos mais o prazer no corpo, é na hora que a noite escura do sentido se instala, que a gente pode ir além e pode mergulhar na fé. É uma sensação muito ruim quando parece que Deus não está presente ali ao nosso corpo. Quando a gente reza, fala, ajoelha e a gente não sente nenhum sentimento, nenhuma sensação. Ali é um ato meio cru, como eu dizia. Mas o que a gente tem que observar é o seguinte: isso não significa que a gente perdeu a fé, não significa que Deus está nos provando, nos sacaneando, não significa que o demônio está nos atrapalhando. Significa só que o nosso corpo foi tirado de cena para não ser absoluto e a gente descobrisse a importante descoberta de que a fé não é uma sensação nem um sentimento, que a fé é um movimento do coração, em última instância ela é uma decisão. Eu creio, é o que nós dizemos, eu creio. Então quando você estiver rezando e você não sentir nada, como talvez em algumas circunstâncias você tenha sentido, seja na oração pessoal, seja na missa ou algum lugar que você frequenta, o que você faz? Se você se desespera, não. Continue rezando na fé. Na hora em que você não tem as sensações, você tem a fé. Então vamos usar uma imagem. A fé seria como uma lâmpada acesa. E pensemos naquela lâmpada antiga a óleo, como a lâmpada do Aladim, com uma pequena chama na ponta. Quando nós nos sentimos efusivos e alegres no corpo, quando nossos cinco sentidos são engolidos pela experiência espiritual, parece que todas as luzes estão acesas. E na hora que a gente não sente nada, as luzes todas se apagam, mas ainda há uma lâmpada acesa.
uma pequena chama, uma luz sutil que ainda assim aquece e nos ajuda a caminhar na escuridão. Quando não sentimos nada, é preciso caminhar com a lâmpada da fé. Mas caminhe confiante, de cabeça erguida, e não fique esperando a hora das sensações voltarem, achando que quando voltar, aí sim estará tudo certo. Caminhar só na lâmpada da fé também está certo. Não é errado, não é um problema. É uma sensação diferente, isso é verdade, mas não é um problema, nem para Deus e muito menos para nós. Isso é a fé, meus irmãos. A fé é ir além de qualquer sensação e sentimento, ainda que essas sensações e sentimentos também nos ajudem. Se você reza e nada sente, mas ainda assim consegue lá no fundo do coração crer em Deus, que essa crença te baste. Assim como Paulo apóstolo que rezava pedindo a Deus uma libertação e sentia, percebia que Deus dizia para ele: basta-te a minha graça. É isso. Caminhar na fé é não ter nada de sensacional, de excepcional, mas é viver no basta a graça de Deus, basta a lâmpada. É suficiente, porque ainda assim é possível caminhar no escuro. Não tenha medo das ausências de sensações, elas purificam a sua fé. Vimos que, diante da noite dos sentidos, devemos perseverar na luz da fé. E quando acontece uma noite da alma, isto é, quando parece que Deus não é percebido nem pelo coração, porque na noite do corpo ainda percebemos Deus dentro de nós, mas na noite da alma já começamos a ter dificuldades de perceber Deus. Então, se o corpo não me sustenta, vou para a fé. E se a fé for uma chama muito frágil naquele momento da minha vida e não estiver sendo suficiente para que eu caminhe, o que eu faço? O que fazer quando nem o corpo nem a fé me sustentam? Essa é a pergunta de quem entra na noite escura da alma. Nesse caso, somos convidados a praticar a esperança. Bem, vamos entender primeiro como funciona a noite escura da alma e depois falaremos sobre a esperança. A noite escura da alma é assim: você tenta rezar, você tenta estar junto com Deus e parece que Deus calou-se absolutamente, que ele não está ali. Você se sente meio abandonado ou então solitário. É como estar falando com as paredes, como se Deus talvez fosse apenas uma criação da nossa mente, uma ficção que nós projetamos sobre a realidade. Como um data show que projeta sobre a parede uma imagem, Deus parece ser nesses momentos um pouco isso, uma imagem do meu interior que vem para fora, que eu projeto, mas que de repente se apagou. O data show se apagou. E agora? E agora, o que fazer quando Deus me parece distante, sumido, frio, ausente, em alguns casos inexistente? Quando a minha fé está tão pequenininha. Aqui é uma imagem geográfica, né, espacial, falar uma fé pequena. A coisa não é tão simples assim de pensar fé grande, fé pequena, não é um termômetro, mas só para ilustrar. É como se a nossa fé tivesse tão pequena, tão frágil, que a gente não conseguisse mais caminhar na escuridão. Nessa hora, é preciso acender um outro dispositivo além da lâmpada da fé, e ele se chama esperança. É mais fácil pensar na prática o que significa a esperança do que o que significa a fé. Porque a fé, ela é um assentimento, ela é uma concordância, ela é uma crença que é praticada daí de diversas maneiras, né? E cada religião vai encontrar os seus modos de praticar a fé. No cristianismo, através da celebração, através da oração. Mas daí quando a gente não consegue nem praticar a fé, praticar a reza, a missa, a leitura, quando a prática está fora
do nosso horizonte. Então a gente entra na prática da esperança, que é até um pouco mais fácil de ilustrar, como eu dizia. Claro que a esperança não é só isso, mas a esperança, em primeiro lugar, ela é realmente uma espera. Não é uma espera passiva, mas é uma espera. Não é uma espera mágica, mas é uma espera. Não é uma espera irresponsável, porque eu preciso me comprometer, como Jesus comprometeu os discípulos antes de voltar para o céu, mas ela é uma espera. Então, o que eu faço quando eu começo a perceber que a minha fé está fria? Não vou nem dizer que a gente não tenha fé, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso de dizer que a gente não tem fé, que a gente perdeu a fé, que a fé já não existe mais dentro da gente. A fé está ali sim. Ela só está passando pela noite escura. Aqui, gente, é mais ou menos como falar dos nossos sentimentos, não é? A gente tem que enriquecer um pouco mais o nosso leque, o nosso vocabulário, para perceber a pluralidade de possibilidades espirituais, como existe uma pluralidade de possibilidades emocionais. Um exemplo, você está triste. Daí você fala assim, eu estou triste porque as coisas não aconteceram do meu jeito. Daí, de repente, as coisas acontecem todas do seu jeito e você continua triste. Se você não tem essa percepção de que a tristeza não vem só da sua frustração, que ela tem outras causas, tudo deu certo, mesmo assim você está triste, fala, ué, mas que estranho, o que está acontecendo dentro de mim? Porque tristeza é quando não dá certo. Não, dá certo, você fica triste. Então você começa a ampliar e perceber que não existe uma causa só para a sua tristeza. Ou não existe uma causa só para a sua alegria, senão a vida se torna assim, preto e branco, triste e feliz. É a mesma coisa na vida espiritual. Parece que o pessoal só tem duas chaves, dois interruptores: fé e não fé. Fé, tá tudo bem, tudo delícia, tudo Deus. E não fé, tá tudo triste, tá tudo ruim, Deus esqueceu de mim. Entre a fé e a não fé existe um abismo de possibilidades. E quando a gente está falando das noites escuras, veja que em nenhum momento a fé se fez ausente. A fé se fez perceber de maneiras diferentes. Uma coisa é viver a fé com o corpo vivo, ativo, sem a noite escura dos sentidos. Uma coisa é viver a fé na noite escura da alma, quando parece que a fé está ali bem frágil. Mas a fé ainda está ali. E a gente tem o costume de colocar esses dois pontos, fé não fé. Então, na hora que a gente não sente mais nada, eu estou perdendo a minha fé está acabando. Bobagem, isso é uma bobagem. Isso é uma falta de complexificação espiritual. É uma falta de visão da riqueza da vida espiritual. Como às vezes nos falta a consciência da riqueza da nossa vida emocional. Tudo se torna ou tristeza ou alegria só. Então, estejam atentos, hein? Não joguem fora a fé de vocês, pensando que a fé acabou porque a sensação acabou. Não joguem fora o relacionamento de Deus com Deus que vocês têm, porque está difícil rezar. Persevere, e daí vem a esperança. A esperança, como eu estava dizendo, ela é até mais fácil de definir do que a fé, porque ela é uma espera. Quando eu não consigo sentir Deus no corpo, quando eu não consigo permanecer só na luz da fé, então o que eu faço? Eu espero. Eu marco um encontro com Deus e eu o espero. Então, bem na prática, seria mais ou menos assim: você vai para a sua oração e na sua oração você não percebe nada, não sente nada, não ouve nada, nem tem nada para dizer, parece que está apático. O que você vai fazer? Estabeleça um tempo razoável de oração, uns 10 minutos, pelo menos. Não dá para ficar rezando só Pai Nosso, Ave Maria, viu, gente? Tem que ampliar um pouco esse tempo de oração aí. Calcula uns 10 minutos. Marca o tempo no relógio, põe o relógio para despertar, para você não ficar preocupado e olhando o relógio o tempo todo. Faça um sinal da cruz com aquilo que de fé ainda você percebe ter. Faça um sinal da cruz com o máximo de convicção e amor que você puder e diga para Jesus:
eu estou aqui te esperando. Vem até mim. Vem, Senhor Jesus. Que é o que nós dizemos na missa, inclusive, né? Vem, Senhor Jesus. E espere. Durante todo esse caminho de silêncio que você vai fazer, durante esses 10 minutos, você vai sentir várias coisas, você vai pensar várias coisas, vários barulhos externos vão acontecer, nada disso é essencial. Se está barulho, se está silêncio, se você se sente bem, se você se sente mal, se você está muito distraído, se você está concentrado, tudo isso não é o essencial. O essencial é que você mantenha consciência da espera. Você está ali e está sempre pensando, eu estou esperando o Senhor. E uma forma de fazer isso seria mantendo uma frase repetitiva, mas falada, rezada, com a consciência da espera. Por exemplo, vem Senhor Jesus. Você vai repetindo isso sem pressa, num ritmo tranquilo, sem ser muito parado, para você não ficar angustiado com a lentidão. Você faz o sinal da cruz e começa. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E vai repetindo. Chamamos isso de oração centrante, porque ela tem um centro. E o centro é essa palavra, no caso aqui vem Senhor Jesus, que vai mantendo a gente ali na consciência do que a gente está fazendo. Estamos esperando a vinda do Senhor. Então, se você reza, não sente Deus nas sensações do corpo e tem dificuldade com essa coisa da fé, o que eu sugiro para você é que se sente e espere. Mas espere com confiança e atenção. Espere, esteja atento e disponível, porque Deus pode aparecer a qualquer momento. Então, diante da noite escura da alma, nosso caminho é o caminho da esperança. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Padrecast ontem na missa. Para essa semana, vamos propor então o seguinte exercício. Todos os dias dessa semana, separe 10 minutos no seu melhor horário para você rezar. Se é de manhã, quando ninguém ainda levantou e a casa está sossegada, se é logo após o almoço, no seu serviço, quando você consegue se retirar e ficar um pouco sozinho, se é no final do dia, quando todos já foram dormir e você ainda está na ativa, escolha um bom horário em que você consiga estar a sós com você mesmo. Pegue 10 minutos pelo menos. Se você quiser mais, quiser se arriscar mais, fique à vontade. Mas vamos começar com 10 minutos. Coloque o relógio para despertar nesses 10 minutos. Não fique olhando o celular e o relógio o tempo todo. Feche os seus olhos e comece a rezar. E perceba-se na oração. Se durante a oração você sente coisas boas, você tem boas sensações, desfrute essas boas sensações, mas use delas para estar próximo de Deus. Senão você vai tirar a sensação, vai usufruí-la e vai abandonar Deus. Como se Deus chegasse para você com um bolo na mão, você toma o bolo da mão de Deus, esquece Deus e come o bolo. Não, você vai comer o bolo com Deus. É para aproveitar a sensação junto com Ele, para estar próximo dEle. Se porventura você for percebendo que não está sentindo nada, olha para dentro do seu coração e se pergunte, aonde está a fé dentro de mim? Eu creio. Se você conseguir responder positivamente, sim, eu creio. Eu creio que o Senhor está aqui comigo. Então fique ali, nessa consciência de fé. Abandone a necessidade dos sentimentos e se satisfaça com essa consciência. Eu creio, Ele está aqui comigo. Eu não sinto, mas eu creio. E persevere nessa luminosidade de fé. Se mesmo assim você ainda na oração não conseguir nem isso, nem perceber essa luminosidade, se parecer tudo um vazio, tudo um buraco, tudo um breu, então você vai permanecer na esperança. Escolha uma frase, eu sugiro essa, vem Senhor Jesus, e repita várias vezes, com tranquilidade, tentando sempre assim, manter o seu foco na frase.
que eu devo me preocupar, padre? Se preocupe primeiro em manter o foco na frase. E se você se dispersar, se você perder a concentração, tudo bem. Volte quantas vezes for preciso para a frase, mas se mantenha nela. Então, olhe para a frase, foque nela e, junto com esse foco, tente manter a sua consciência ativa, atenta, para o fato de que você está ali esperando. Você não está ali fazendo uma coisa à toa. Estou aqui à espera. À espera de quem? À espera de Jesus. Faça essa experiência ao longo dessa semana e espero que isso possa te ajudar a progredir na sua vida espiritual. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a vocês por acompanharem as minhas reflexões aqui. Se essas reflexões estão te ajudando, talvez elas possam ajudar outras pessoas também. Então eu te peço uma ajuda. Compartilhe essas reflexões que são postadas aqui no Spotify, também em outras plataformas de podcast e também no YouTube, para quem não tem aplicativo e prefere a comodidade desse meio de procura tão fácil que é o canal do YouTube. Desejo para você uma excelente semana e espero que a prática dos exercícios espirituais te faça estar mais próximo de Jesus. Um grande abraço e até semana que vem. Até logo, pessoal!